E a gente volta ao vivo lá no bairro Laranjeira, gente. Uma força-tarefa foi montada lá por conta, então, daquele guindaste que caiu sobre as casas. Uma operação foi registrada lá por conta de toda essa situação. Isso aconteceu na última sexta-feira, atingiu 4 residências. Ana Paula Lemos segue lá, firme e forte, acompanhando de perto. Ô, Ana, tá aí próximo ao caminhão, até agora nada e vai escurecer? Será possível as equipes trabalharem sem a luz natural por aí? Não, isso não vai acontecer, viu, Lúcio? Caso, quando anoiteça e ainda não tiver tirado ou retirado ali, os trabalhos param, até porque é muito perigoso, ficar à noite escuro, então vai parar caso anoiteça e isso ainda não tenha sido feito, Esse desacoplamento não tenha sido feito. Ou seja, a gente está falando de muito trabalho para amanhã, com toda certeza. Mas para entender o que está acontecendo aqui agora, a gente vai conversar com o Sargento Mourão, Corpo de Bombeiros, que está acompanhando tudo desde as primeiras horas da manhã. Sargento, explica pra gente, A gente está acompanhando que chegou uma nova viatura do Corpo de Bombeiros. O que acontece aqui nesse momento? Bem-vindo ao Cidade Alerta, boa noite. Bem-vindo, boa noite. O seguinte, nós fizemos uma mega operação desde as 8 horas da manhã. Estamos no local, um trabalho em conjunto com 6 agências e órgãos envolvidos, CETRAN para isolamento, CEMIG com a Celminas fez o desligamento da energia, Bombeiro pelo gerenciamento, essas empresas, com os guindastes para a gente fazer uma elevação segura, e fazer a retirada. Neste momento, os guindastes já fizeram algumas amarrações, tem um pino central que ele liga tanto o braço telescópico do guindaste na carcaça, na estrutura do veículo, e ao retirar esse pino ele veio a romper uma parte e precisa ser cortado. Esse corte ele vai ser feito com um maçarico. Para a gente evitar que tenha aí um princípio de incêndio, nós acionamos mais uma viatura de combate a incêndio, no qual vai deixar montada uma linha de combate e assim que tiver em condições a gente realizar aí o trabalho com segurança. Tá certo, a gente até mostrou na nossa entrada ao vivo anterior o maçarico, então eles fazendo o teste, mas não foi feito o corte desse pino então para esperar a equipe chegar, Agora, como é que tá essa questão aqui? Foi isolado, energia foi cortada desde o início da manhã, mas esse trabalho, ele não vai madrugada adentro, Anoiteceu, ele para. Como é que fica a energia aqui no local? Então, já ficou acordado, com a empresa de energia, a Celminas, que assim que a gente der o start para eles religam novamente, até mesmo para os moradores não ficarem aí sem energia. Cabe ressaltar que nós fizemos aqui a evacuação de 27 residências para essas operações, então muitas pessoas estão fora de suas residências aguardando, porque se algo sair fora de controle, a gente não ter aí nenhuma vítima, Todos os trabalhos, eles são muito bem avaliados para que nada fuja aí, do planejamento. Lembrando que a Rua Parlamento está totalmente interditada, não tem como passar, até porque os maquinários, as hastes, as sapatas aí estão ocupando a rua toda. A gente está aqui nesse momento porque os equipamentos estavam desligados. Agora, com a chegada dessa nova equipe do Corpo de Bombeiros, vai ser retomado o trabalho. Por isso que a gente está aqui, mas no momento em que eles estão, de fato, trabalhando ali em cima, essa área é totalmente evacuada. Agora, é realmente um trabalho que vai continuar amanhã, Sargento? Sim, se chegar o período noturno, a gente está até torcendo para que não caia chuva, porque como ele fica muito alto, o risco de descarga elétrica é muito alto. Está ventando bastante, o céu já está fechado. Se porventura começar a ficar mais para o período noturno, nós vamos pedir para suspender as operações para a segurança das operações e dos moradores e solicitar aí o religamento aí da energia para que as pessoas retornem para suas residências e utilizem aí, a energia nas suas casas. Muito obrigada, pelas informações. Sargento Mourão, sempre muito solícito com a imprensa, sempre dando todas as informações. Agora, se a gente falou de chuva, o homem do tempo está aqui ao meu lado. Vou aproveitar e vou entrevistar também aqui o capitão Afonso, da Defesa Civil que também está acompanhando tudo. A gente está vendo que o tempo fechou, capitão. Estou vendo que o senhor também está sempre atento aí. Como é que está essa questão? Previsão de chuva? Vai chover por aqui? Isso pode atrapalhar aqui os trabalhos? O tempo fechou aqui na região, estamos atentos. Não só para hoje, essa previsão, para a noite também. É a preocupação com essas casas que estão com essa arte em cima dela. As casas algumas estão já descobertas. Não há como a gente ainda adentrar nesses imóveis para verificar o que aconteceu lá dentro
né? Então, com mais chuvas, mais estragos ainda, né? Vai provocar no interior dessas casas. Vamos aguardar a retirada dessa haste. Hoje talvez não seja possível realizar, né, terminar os trabalhos aqui, porque à noite que é difícil, por segurança, assim que escurecer nós vamos encerrar os trabalhos. Iremos iniciar amanhã cedo. E tão logo a gente consiga, a empresa consiga retirar essa haste, remover esse caminhão, é que nós vamos fazer essa avaliação segura para tratar, para ver como é que vai ficar a reforma dessas casas, ver qual foi a extensão dos danos, dos prejuízos, né, para que as famílias possam aí ter os seus imóveis, ter seus bens, da mesma forma como estava antes, né, voltar à normalidade e elas poderem voltar aqui para suas casas com segurança, com suas famílias. Muito obrigada, capitão Afonso, também sempre muito solícito com a gente. Então é isso, agora o trabalho é para cortar esse pino. O Corpo de Bombeiros está montando ali uma operação. Olha, foi a tarde toda, viu, Lúcio, marretando ali, tentando tirar esse pino, não foi possível, então eles vão cortar usando esse maçarico. E aí a gente está falando a primeira fase do trabalho concluída, né, que é desacoplar a lança do caminhão. Mas aí, amanhã, vai ter que ser feita, então, a retirada dessa lança, o destombamento desse caminhão. Tudo indica que ficará para amanhã, porque já são 7 horas da noite, né? Vai escurecer e, como deixou muito claro Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, esse trabalho não será feito durante a noite. E aí, a CEMIG será novamente notificada para voltar com a energia da população aqui, para que eles possam, né, passar a noite aí. A gente fala, à noite vai ligar a energia, o pessoal vai estar dormindo, mas a gente tem que falar, né? Geladeira, o pessoal está reclamando bastante aqui quanto a isso. Moradores aqui também que não conseguem tirar os carros da garagem, né? Vai ficar amanhã também com esse transtorno. Vi aqui algumas famílias que vieram para assistir realmente, para saber se esse problema está sendo sanado. Conversei com a Évila, né, que teve a casa que ficou mais danificada. Ela está a cerca de 2 ruas aqui. A empresa alugou uma casa para ela, já mobiliada. Ela está lá com os 3 filhos, o marido, né? Então a gente vê também esse movimento da empresa. A gente não entendeu de fato aqui qual foi o problema, né? Tentei conversar aqui com o pessoal da equipe, mas eles realmente não param, preferiram não gravar a entrevista, para a gente entender aquela pergunta que você me falou, né? Aquela pergunta que você me fez. Qual foi o problema aqui? Segundo, né, o capitão Afonso, Defesa Civil, realmente foi uma falta de planejamento, segundo eles, porque as sapatas não foram colocadas tão largas, né? Então não foi distribuído o peso. A gente vai tentar também entender isso na boca do técnico, né? Porque ficam realmente essas perguntas aí, o que de fato aconteceu aqui para esse caminhão tombar. Fato é, então, um trabalho que se trata de um trabalho muito longo, né? É minucioso. Vamos tentar aqui falar com o engenheiro aqui, inclusive para tentar entender, mas é um trabalho realmente muito longo. Pode só me explicar uma coisa aqui rapidinho, mais uma vez? Obrigada. A gente queria entender o que foi o problema aqui, né? Se esse chão realmente cedeu ou talvez foi por uma questão, como a piscina não era tão pesada, não foi colocada sapatas, achou que não precisava. Já dá para entender o que foi a dinâmica aqui? Não, o que acontece? Que o terreno afundou, né? O guindaste veio tombar por causa do terreno afundou. Se dá para ver lá os buracos, né? Onde afundou lá. Então, se não tivesse afundado, o guindaste jogava a piscina numa boa. O problema foi que o terreno afundou e o guindaste veio a tombar por causa disso. Entendi. Para evitar esse tipo de problema, seria talvez colocar conforme vocês colocaram aqui, ou realmente era algo que não teria como ser evitado? Quando o terreno não é bom o suficiente, a gente aumenta a área de compactação ali, a área de dormentes que a gente coloca debaixo do guindaste. Então, deveria ter colocado mais nesse sentido para que o solo não afundasse, entendeu? A gente aumenta a área onde a patola faz o esforço no chão, para que não afunde. Foi realmente a dinâmica que vocês fizeram aqui, né? A gente vê ali a haste e aquela sapata, como vocês chamam aquilo. MEDS, né? Que lá chama-se MEDS. Então é grande, é 2,40 por 3 para aumentar a área. O guindaste faz o esforço ali, mas com a área maior ele não vai chegar a afundar o chão. Perfeito. Muito obrigada, viu, pelas explicações. Aqui hoje então vocês conseguem retirar esse pino, o restante do trabalho fica para amanhã provavelmente. Positivo, hoje a gente vai só cortar o pino ali e vai deixar o guindaste do jeito que ele está para continuar amanhã. Já está escurecendo, né? Então a gente vai parar as atividades visando a segurança.
Muito obrigada, viu? Assim, conseguimos conversar com o engenheiro mesmo, que é o responsável por aqui, né? Ele fica para lá e para cá, mas a gente conseguiu então. Então realmente foi esse, né? O problema aí. Precisaria ser feito um suporte, né? Um planejamento maior, essa haste, né? Com essa madeira no chão de forma mais apropriada. E a gente está falando de um gasto para essa empresa, Lúcio, muito alto. É 30 mil por dia que esse maquinário fica aqui. Isso a gente está falando de aluguel de máquina, também, né, as diárias desses funcionários, que são muitas pessoas atuando aqui, fora gastos com estadia para essas famílias, né? Mas depois vamos sair daqui, porque a Defesa Civil falou que vai voar água. Então vamos sair daqui, vamos deixar o pessoal trabalhar. Agora realmente a gente está vendo essa movimentação, provavelmente em instantes esse pino será cortado, mas a gente não vai conseguir ver muita diferença nesse cenário aí, né? Nessa cena que a gente vê, porque como o próprio engenheiro disse, vai ficar do jeito que está. Vai só retirar mesmo esse pino, mas um guindaste vai continuar içando a lança e outro segurando aí o caminhão. A gente está falando de 2 guindastes, um de 200 toneladas e outro de 100 toneladas. Por isso foi preciso todo esse aparato aqui no chão para dar realmente essa segurança, né, essa estabilidade. E esse é o cenário aqui de momento. A gente acompanha agora então o Corpo de Bombeiros se aproximando aqui, toda a equipe para incêndios, né, voltada para incêndio. Porque teve derramamento de óleo, né? A gente acaba vendo que teve derramamento de óleo ali próximo aos pneus desse caminhão. Vai ter ali, inclusive a gente já vê que tem um funcionário lá em cima já mexendo com fogo, já mexendo com o maçarico. E a chuva está chegando, então realmente tem que ser um trabalho bem rápido aí por parte desses funcionários, por parte dessa equipe. E eu conversei também com um técnico ali, né? Antes de conseguir conversar com o engenheiro responsável. Ele disse que eles vão retirar essa lança de 30 metros aí inteira, né? Não vão tirar partes dela, não. Primeiro vai ser feito, então, o destombamento, claro, depois de conseguir desacoplar. Um guindaste vai continuar segurando essa lança e aí eles vão destombar o caminhão, provavelmente retirar esse caminhão, porque aí precisa ser feito todo um outro estudo para aproximar melhor, né, esses guindastes, saber como que eles vão organizar aqui quanto ao local se aproximam mais, para então retirar totalmente essa lança e aí transportar ela daqui. Então a gente está falando de um dia amanhã, de uma terça-feira, de muito trabalho que foi avançado nessa segunda-feira, foi realmente só isso, né? Colocaram então, já içaram, né? Já colocaram, amarraram, vamos falar assim, né, que ainda não foi içado, mas amarraram tanto a lança quanto o caminhão. Agora vão finalmente cortar esse danado desse pino que durou o dia todo, a tarde toda, para ser retirado. E amanhã a gente volta com mais atualizações. A gente espera, né, que amanhã esse horário, a cena aqui, o cenário seja bem diferente, porque é o que anseia toda a população aqui do bairro Laranjeiras, essa novela da retirada desse guindaste, Lúcio. Obrigado, Ana. Parabéns pela cobertura, viu? Esse momento, esse profissional faz então o corte. O pino está nesse buraco ali, gente. É aquele que conecta o braço à base do caminhão. Então, retirando esse pino, toda aquela haste de 30 metros, ela praticamente está suspensa. Por isso, esses cabos aí fortes, com o guindaste acima, os outros caminhões, eles seguram esse braço. Porque quando há um corte desse aí, é uma tendência natural, então, dessa haste cair, mas como está presa, não vai ter problema, por isso que esse profissional está ali em cima. E olha, ela respondeu muito bem a nossa pergunta, engenheiro, porque dá conta de que se tivesse uma médice, ele falou, uma haste, uma sapata maior no chão, nada disso teria acontecido, tudo teria sido evitado. E aí, com certeza, o operador do guindaste subestimou. Ah, mas é só uma piscininha de 150, 200 quilos, não precisa de uma sapata maior. Só que o peso do caminhão, quando suspendeu, e também o solo, as condições, tudo isso contribuíram. Então, essas possibilidades contribuíram para que tombasse em cima das casas ali. Felizmente, vidas foram poupadas, mas a gente continua acompanhando. Amanhã, com certeza, você vai ver os desdobramentos na nossa programação local aqui da TV Paranaíba. Combinado?